Questiona também os critérios dos dados etiológicos, ou seja, do que gera o estado de enfermidade, e aponta os sinais e sintomas da produção de transtornos e problemas psicológicos por conta desse modo de organização da vida. E na finalização do capítulo, a experiência factual que vivenciei na Itália, tensionando a codificação total da vida e a racionalidade explicativa, Peter Paul Pelbart, e a experiência como sistema fechado, matematizável e completamente controlado, já que não faço parte dessa rede óptica, nem sou guiada pela física do poder. Capítulo 2, o corpo louco e sua enunciação. A primeira parte do capítulo trata de como a dança, a partir das contribuições de Jussara 70, é entendida como produtora de linguagem, comunicação e cognição. A dança, enquanto terreno das singularidades, complexidade e multiplicidade, abarca ou deveria abarcar o discurso dançado que contesta a realidade /ordem estabelecida de seu tempo. A enunciação do corpo louco em sua contestação é o foco desse capítulo. A questão da performatividade é abordada como uma fala que se difere da representação, e esse fazer performativo na dança é um dizer. Jaqueline Alves Fernandes, em sua dissertação, analisa o livro autobiográfico Canto dos Malditos, a partir da constituição da enunciação do sujeito louco. O canto como um gesto de imortalizar tanto o poeta quanto a matéria de seu canto, mas também remete ao canto dos manicômios, onde ficavam os pacientes crônicos que, impedidos de falar e cantar, representam uma voz, um canto, silenciada, um lamento e um murmúrio de dor daqueles que não têm direito de se fazer ouvir. Ainda sobre a dissertação de Jaqueline, e a partir do que ela desenvolve, podemos compreender que, no que se refere à relação entre razão e loucura, os sujeitos que corporificaram e corporificam a razão acabam representando a consciência da normalidade que submete e classifica o sujeito da desrazão e da loucura diante da autoridade médica e institucional. Podemos aqui salientar que a identificação com a posição loucura é reconhecida na dissertação como ato de resistência. O que é retomado é que a discursividade parresiástica e, portanto, revolucionária se faz presente quando trazemos a performatividade e não a representação para a realidade. Jussara explicita que, para Butler, as ações performativas são atos insurrecionários por desafiarem e modificarem a relação com as convenções sociais. Os atos performativos reconhecem as regras, mas não se acomodam no lidar com elas. Em vez disto, trabalham para subvertê-las. Outra análise feita é que se analisamos historicamente o marcador raça como categoria imposta pelo colonizador, existe uma subversão orgânica e intelectual da população negra na afirmação de sua existência. Os mesmos aspectos de subversão, marcação de sujeição e inferioridade pode acontecer na experiência da afirmação louca. O caráter de testemunho é designado ao manifesto, já que, para Seligman Silva, na literatura de testemunho não se trata mais de imitação da realidade, mas sim de uma espécie de manifestação do real. A literatura é marcada pelo real, que resiste à simbolização. E não se trata de psicanalizar a literatura, pois o testemunho, como vimos, não é apenas superstes, ou seja, a voz de um sobrevivente, mas também testes, enfrentamento, por assim dizer, jurídico com a realidade e reivindicação da verdade. Desse modo, para Felma, testemunhar, prestar juramento de contar, prometer e produzir seu próprio discurso como evidência material da verdade é realizar um ato de fala, ao invés de simplesmente formular um enunciado. É impacto que explode dinamicamente qualquer reificação conceitual e delimitação constatativa. Encontramos aqui,
novamente a presença do termo ato de fala, Austin. E ainda em clínicas do testemunho, para que o Estado possa passar da condição de violador a de garantidor dos direitos civis dos cidadãos. A dissertação, em um segundo momento, problematiza as intersecções, Carla Cotirene, entre raça e transtorno mental. Segundo Jenny Rose Smolin e Edna Maria de Araújo, que pesquisaram a relação entre raça, cor da pele e transtornos mentais, a tendência foi uma prevalência maior de transtornos mentais em pessoas não brancas. E também a partir de Silvio de Azevedo Soares, que pesquisou raça, racismo e psiquiatria no Brasil a partir de uma análise genealógica. Dentre os apontamentos de Silvio de Azevedo Soares, podemos destacar sua crítica à psiquiatria e seu campus na contribuição das disparidades raciais. Avaliaremos como a psiquiatria produziu relações sociais de racismo com inferiorização e exclusão de sujeitos a partir de suas diferenças físicas e fenotípicas. A dissertação traz também uma apresentação da perspectiva da sociedade eugenista sobre raça e psiquiatria, segundo Silvio de Azevedo Soares. Nina Rodrigues considerava o cruzamento entre as raças como o principal fator da disseminação da degenerescência. A miscigenação entre raças em diferentes níveis de evolução resultaria em indivíduos mestiços, desequilibrados e inferiores do ponto de vista físico, intelectual e comportamental, um tipo mental sem valor que não serve nem para o modo de viver da raça superior, nem para o da raça inferior, que não presta, enfim, para gênero algum da vida. Nessa parte, a dissertação traz a autora Maria Clementina Pereira Cunha, em seu livro Cidadelas da Ordem, A Doença Mental na República, para analisar as relações entre as políticas republicanas e a psiquiatria a partir da teoria da degenerescência, que fundamentou o processo de criminalização da loucura e da população vulnerabilizada no período de instauração da República no Brasil, trazendo uma dura crítica a Lombroso e a sua ciência da criminalidade, assim como Silvio de Azevedo Soares, a sociedade eugenista. Nesse quesito, faço um paralelo entre os marcadores de opressão que compõem meu corpo, Carla Cotirene, e todo esse entendimento para afirmar que essa concepção ainda resvala até os dias atuais. E da minha experiência nos CAPs, Centros de Atenção Psicossociais Públicos, como usuária desses serviços, onde a maioria das pessoas atendidas são negras, racializadas e empobrecidas, e da análise de Diego Araújo, teço a afirmação de que raça informa a saúde mental. Ainda reiterando os processos de exclusão, limpeza, invisibilização e silenciamento, Roberta Miller, Scafuto e Scotton aponta relativas degenerações que, como já explicitado, segundo esse viés eugenista, seriam relativos aos doentes mentais, objetos a partir dos quais podemos afirmar uma relação evidente da ameaça da integridade da ordem estabelecida com doenças mentais e uma necessidade de retirar esses elementos desagradáveis dos locais públicos e, portanto, visíveis. Onde estão as pessoas que possuem transtorno mental falando abertamente e publicamente sobre suas questões, de modo íntegro e factual, já que sabemos que cerca de 30% da população mundial sofreu ou ainda sofre com um transtorno ou distúrbio mental? E que a depressão está prevista como a primeira causa de incapacidade e a doença mais comum do mundo em 2030? Será que a sociedade não entende que essa atitude de invisibilizar, não gerar espaços de debate sobre essas questões, não falar sobre, tratar como inexistente, faz com que as pessoas se escondam e não encarem de frente esses assuntos e, deste modo, superem seus traumas? Será que não conseguem enxergar que isso reforça o estigma? Outra questão contundente é a pontuação que Raquel Gouveia Passos faz. A necessidade de refletirmos que a experiência do Hospital Colônia de Barbacena possui muito mais resquícios, ecos e práticas relativas ao colonialismo
do que ao Holocausto, o que é perceptível nas fotos presentes no livro de Daniela Arbex e em outras reportagens. O genocídio nu do Colônia tem cor/raça. Logo, nas palavras de Raquel, torna-se fundamental racializarmos a história da loucura no Brasil.